Nunca use o template padrão da sua empresa. Olá, PPTeiro! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Eu sou a Laís Vargas. Eu sou o Breno Vargas. E tem tempo que eu não apareço aqui no canal. Muito tempo. Muito tempo. Mas a gente trouxe nesse vídeo alguns mitos das apresentações corporativas. Por quê? Porque Breno e eu trabalhamos muito tempo em grandes empresas. Eu trabalhei em uma empresa norte-americana e uma empresa francesa. Culturas muito diferentes. E o Breno trabalhou em duas empresas brasileiras. De tecnologia, Globo.com e Stone Pagamentos. Então temos uma experiência no mundo corporativo, Laís, o quê? 10 anos que você ficou no corporativo? Sim. 10 anos. E nessa trajetória a gente viu muitos problemas nas apresentações, né? Muitas coisas a gente bateu de frente e hoje, ainda bem que existe o Minimiza pra gente falar aí que não tem problema de não usar, por exemplo, um template padrão da empresa, que não é pra terminar ali com um slide de obrigado. Estou dando aqui alguns spoilers do que a gente vai falar nesse vídeo. A gente trouxe aqui 7 mitos que talvez você acredita, que você acha que é o certo de fazer nas apresentações do trabalho, que muitas vezes é uma fake news que rola entre os colaboradores e no final ninguém sabe mesmo como deve fazer uma boa apresentação corporativa. Isso aí, mas antes da gente começar e falar dos mitos, já se inscreve no canal, deixa seu like, tem vídeo 2 vezes por semana aqui, terça e quinta, aproveita para maratonar porque tem muito vídeo aqui sobre apresentação, sobre PowerPoint, sobre storytelling e por aí vai. Então se inscreve no canal, ativa o sininho se você quiser e também segue a gente lá no @minimiza no Instagram. Bora pros mitos, qual é o primeiro mito, Laís? A gente já chegou com tudo aqui, com o pé na porta. É de você parar de se preocupar com o template padrão da empresa. O template padrão, ele existe, sim, ele existe em qualquer empresa, mas é para que nenhum funcionário faça nenhuma cagada Sim. com a apresentação dentro da empresa. Vamos dar um exemplo prático. Imagina que você trabalha na Coca-Cola. Imagina você que trabalha na Coca-Cola fazer uma apresentação azul, que é a cor da concorrente. Não tem condição. Então o template, ao mesmo tempo que a gente aqui no Minimiza é contra, a gente também é a favor. É um paradoxo. A gente entende porque as empresas têm um template. Só que, se você usa template, você é preguiçoso. Desculpa ser sincera e falar isso. Porque é mais fácil usar o template. Você não tem que pensar muito, só tem que ali inserir as informações no slide, tá tudo certo. O problema do template é que você acaba ficando igual a todo mundo. O template é limitado, ele é um template, ele é uma forma. É uma produção em massa de apresentação, que todas as apresentações são iguais, sem nenhuma criatividade. O que não quer dizer que você não vai usar o template e vai fazer o que vier na sua cabeça uma apresentação azul para Coca-Cola. Você vai seguir o manual de marca da empresa, que lá tem todas as instruções. Pegando o exemplo da Coca-Cola, vai ter lá a fonte que deve ser usada com a identidade visual da Coca-Cola, exatamente o vermelho da Coca-Cola, as cores complementares, e no manual de marca tem todas as instruções para seguir a identidade visual da marca. Então você vai conseguir fazer uma apresentação criativa sem usar o template padrão, mas seguindo a identidade visual da marca. É isso que a gente sempre fez nas empresas que a gente trabalhou e dessa forma a gente conseguiu se destacar do meio de tanta gente que usa ali o template padrão. Se você quer realmente se livrar do template padrão, você precisa estudar o manual da marca, da empresa que você trabalha e seguir 100% do manual, do primeiro slide até o último slide. O segundo mito que acompanha muito o primeiro, e eu acho que é até mais polêmico pela nossa experiência aqui no Minimiza, é colocar o logo em todos os slides. Normalmente no template já vem por padrão ali no slide mestre o logo em todos os slides. E aí, qual o grande problema? Por que o logo, assim, já adiantando, ele é um mito que ele é menos pior que o template. O template realmente atrapalha muito, né? O template limita, é chato ver uma apresentação com template. O logo, ele é mais inofensivo. Só que qual o problema dele? Nosso cérebro tenta o tempo todo economizar energia, digamos assim. E o que isso tem a ver com o logo em todos os slides? Cara, a partir do terceiro, quarto slide, com o logo ali na mesma posição, nosso cérebro, né, no caso a audiência que tá vendo, vai olhar aquilo e falar, cara, isso aqui... O cérebro falando com você, né? Olha, nem precisa prestar mais atenção nisso aqui, porque não tem mais nenhuma informação nova. Isso aqui vai repetir em todos os slides. Então é como se seu cérebro falasse pra sua visão assim, ó, pode tampar ali aquele espacinho do logo, que ali não tem nada não. Pode ficar de boa. E a gente passa
a nem enxergar mais aquele logo ali. É como se ele não fizesse diferença. É como se ele não existisse, porque Exato. de fato o nosso cérebro para de olhar para aquela informação. Isso é muito louco, mas é um estudo científico que foi feito, não é só, por isso que a gente fala, não é só também com os slides, não é só com o template padrão, com o logo, é com tudo. Se você segue o mesmo padrão, o mesmo formato em e-mails, em posts, em qualquer coisa que seja, as pessoas elas acabam ignorando muito daquelas informações, porque o nosso cérebro também é preguiçoso. E aí muita gente pergunta, pô, mas aí como vai saber que a apresentação daquela marca sem o logo ali? Aí que tá, você vai seguir a primeira dica, que é a identidade visual da empresa. Você vai usar o manual de marca para ter a identidade visual daquela marca e aí não vai precisar do logo. Quer dizer que você não vai usar o logo em nenhum momento da apresentação? Também não. Você vai colocar ali no primeiro slide, no último slide, que vão ter os contatos, ali no meio da apresentação, se fizer sentido, mas você vai usar nesse primeiro e último momento, principalmente. E aí, durante a apresentação, a pessoa já sabe que aquela apresentação é da marca. Não precisa ficar repetindo todos os slides, isso é inútil. O terceiro grande mito é numerar os slides, como se o slide, como se a apresentação fosse um livro, como se fosse um jornal e que a gente ficasse mudando ali as páginas. E isso acontece muito, não só no corporativo, né, Breno, mas no acadêmico também. Quando a gente fala disso, na verdade, o corporativo aceita até mais fácil. Fala, é verdade, não faz sentido numeração e tal. Só que no meio acadêmico, isso é sempre um pouco mais polêmico para quem segue a gente, é professor, aluno e tal. Porque a justificativa é sempre, pô, mas isso facilita ali o orientador, o professor, seja lá quem for, a voltar no slide tal. Ah, não, tem uma dúvida no slide 33. E a questão é, sério, sua apresentação tá tão chata que a pessoa tem que anotar o número do slide pra lembrar, porque ela não vai lembrar o assunto, né? Ela não vai lembrar, ah, não, volta naquele assunto tal, não. Ela precisa lembrar, ela precisa anotar o número, porque a apresentação tá tão insuportável que tem que falar o número do slide. E aí a culpa não é de ter um número ou não. A culpa é da apresentação que tá horrível, né? Se a gente fizesse uma comparação com o cinema, é como se cada cena de um filme fosse numerada. E a gente falasse, ah, volta lá na cena 34. Não, volta naquela cena que tá acontecendo aquele diálogo específico. Imagina, você tá conversando com os amigos e depois falou, cara, você lembra da cena 20? Muito boa, né? Excelente. A cena 20 é ótima. Eu não entendi muito bem a cena 25. Eu achei aquele diálogo esquisito. É tipo isso, mas com a apresentação é exatamente isso. A gente pede pra voltar naquele momento. Ah, volta naquele gráfico em que você mostra que a gente teve uma queda de 9% nas vendas. Exato. Exatamente isso. A gente não volta no slide em si, a gente volta no momento da história que a gente quer saber e comentar de novo. E muitas vezes no final da apresentação que você tá tirando as dúvidas e tal, a maioria das vezes você nem volta nos slides pra tirar dúvida. Então, a pessoa fala, pô, quando você falou de tal coisa, eu fiquei na dúvida disso. Aí você já responde ali, muitas vezes você nem volta no slide. Então, assim, a maioria não. das vezes... Muito quando é um gráfico, ou é uma coisa que mostrou uma imagem específica e tal. Beleza, mas em geral não. Então, não faz sentido ter numeração. Quarto aí, bem polêmico, esse bem polêmico mesmo no mundo corporativo, que é aquele slide inicial de agenda. Tem a capa ali da reunião, da apresentação, e logo depois vem a agenda. E aí, qual o problema da agenda, Laís? Cara, a agenda basicamente é um grande spoiler da sua apresentação. Você já vai falar ali todos os itens que serão comentados na apresentação. E aí, se tem 5 itens na sua agenda e eu só quero ver o 4º item, eu já vou cagar. Eu já vou ignorar totalmente os outros itens até você chegar no item 4. Imagina uma conferência da Apple que dura aí mais ou menos hoje em dia 1 hora, né, por aí. Imagina eles falam assim, olha, vamos pra agenda de hoje. Hoje vamos começar falando de Apple Watch, depois a gente vai falar do novo iOS, depois a gente vai falar do novo computador e depois a gente vai falar do iPhone novo. Eles falam, nossa, Apple Watch eu nem uso. iOS novo. Tô nem aí, não faz diferença. Computador, eu acabei de comprar o meu, só quero saber de iPhone, então daqui a pouco eu entro. Então a agenda basicamente é um grande spoiler. Imagina, você tá fazendo uma reunião com seu diretor
E aí você fala assuntos, ele fala, ih, pra mim só é importante o último. Ele já pega ali o celular dele, já vai respondendo os e-mails, já vai fazendo outras coisas. Ou pior, ele já fala, já vai pro quinto assunto. Que eu não tô nem aí pro resto. Porque eu não quero ver o resto, eu só quero ver esse. Só que pra você que fez a apresentação, sabe que são importantes outros assuntos. E dói, tem isso, né? Dói. Isso. Mas tem exceções, né, Breno? Tem. Quando a gente, por exemplo, vai fazer um treinamento, até no mundo corporativo, você tá ali, você tem um treinamento de 2, 3 dias, você tem uma convenção de vendas que é muito comum nas empresas, né? Geralmente as empresas levam todo o time para um resort, para um hotel maneiro e ficam 3 dias lá. É legal você compartilhar uma agenda. Olha, hoje a gente vai viver isso, amanhã a gente vai viver aquilo. E aí é mais interessante porque são várias horas, são vários dias de apresentação. Bem ou mal, a gente não é um robô que você vai ter um treinamento de 4 horas e você vai ficar 4 horas extremamente atento. Ninguém é assim. Então, são 4 horas. A pessoa precisa saber a audiência que momentos ela vai precisar tá com mais energia. Não, esse assunto aqui eu vou estar mais atento, eu vou botar mais energia. Esse aqui é um pouco mais tranquilo, eu já tenho mais domínio. É importante, porque ninguém consegue ficar 4 horas, 3 dias 100% focado. Isso não existe. Exatamente. Então, tem essa pequena exceção, mas para as reuniões do dia a dia, 1 hora, meia 30 hora. minutos, 1 hora, 2 horas, cara, esquece. Slide de agenda só tá perdendo tempo e não serve pra nada. PPTeiro, antes da gente continuar aqui, o último mito, eu acho que é o maior de todos. E se você tá curtindo até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Quinto mito é confundir apresentação com relatório. A gente até criou um conceito inédito aqui no mercado brasileiro que se chama apresentação.doc, que é justamente porque as pessoas confundiam muito isso. É muito comum no mundo corporativo você ter que criar apresentações que você envia, que você não apresenta. Então, a apresentação mais carregada, um conteúdo mais denso, muito texto, porque você vai enviar para a pessoa ler, você não vai apresentar. Então, aquele documento ali tem que ser autoexplicativo. Só que as pessoas fazem no PowerPoint. Porque, vai ficar mais visual, é mais gostoso de ler ali do que num Wordzão, né, num bloco de notas. Então, manda ele no PowerPoint. Mas isso não quer dizer que é uma apresentação. Não é porque você fez no PowerPoint que é uma apresentação. E a gente acaba confundindo muito isso. Então, o relatório é algo que tem que ser realmente autoexplicativo e não precisa de um apresentador. E a apresentação precisa ter alguém explicando os slides para que eles façam sentido. Sozinho, os slides, eles não são entendíveis. Não sei se existe essa palavra, mas entendíveis eles não são, então não confunda apresentação com relatório. O penúltimo, sexto mito é achar que o PPT é um resumo do conteúdo. São coisas diferentes. A apresentação, ela tem que ter um roteiro, ela tem que ter uma história, ela tem que ter um início, meio e fim. Sabe a redação? Lá no colégio, redação. A redação não era um resumo de um tema. Você fazia ali uma sequência, uma argumentação sobre alguma coisa. A apresentação é a mesma coisa. Você não vai pegar, por exemplo, um material que você está estudando, você vai resumir aquilo ali no PPT. Não, você vai contar uma história a partir daquele conteúdo. Então você teria que ter 3 etapas se você fosse fazer um resumo. Você pode ter um resumo do conteúdo para facilitar a sua apresentação, você pode criar um resumo, colocar ali em tópicos, no Word e tal, sem problemas, mas esse resumo em tópicos não é apresentação. Ou seja, não adianta você escrever um documento no Word, por exemplo, ou em vários e-mails e cronogramas no Excel e sair copiando e colando tudo no PowerPoint. Você só está jogando um monte de informações soltas que não estão com início, meio e fim dentro de um PPT. Você realmente tem que adaptar o seu conteúdo para que ele faça sentido numa apresentação. E para fechar, o que temos, Breno? Talvez o mais polêmico de todos, o que todo mundo, quando a gente fala sobre isso em palestra, em treinamento, em workshop, a galera fica mais chocada. Terminar com aquele slide grandão, assim, ó, o último slide. Obrigado. Escrito grandão, sabe? Obrigado, clássico. Ou dúvidas, também é um clássico. Dúvidas, também interrogação. O dúvidas eu tenho visto menos nas empresas. É mais obrigado. O obrigado, eu não sei quem foi o gênio que
Todo mundo acreditou nessa pessoa. Alguém botou. Uma pessoa em alguma parte do mundo, Uma né? pessoa muito importante, uma pessoa muito influente colocou. E aí todo mundo foi colocando, todo mundo foi fazendo igual, e ninguém sabe por quê. Vocês estão insinuando que eu devo ser mal educado? Jamais, né? Você vai falar obrigado. Você não vai terminar a apresentação e não falar nada. Você vai falar obrigado, você vai agradecer a sua audiência. Óbvio. Mas, gente, isso não precisa estar no slide. É que agora vamos colocar oi no primeiro slide também? Vamos colocar bom dia no primeiro slide. Por que não usar o obrigado? É você ter clareza de que o slide é um lugar que você tem que colocar coisas que são realmente muito importantes. Que vão ficar na cabeça das pessoas. Que as pessoas precisam ouvir de você, mas elas também precisam da parte visual para fixar mais aquele conteúdo. O obrigado, ele não precisa ser fixado na cabeça de alguém. Você só vai falar e tá tudo certo. Mas para que um slide? Pensa que o slide é um lugar caro, como se fosse um outdoor na Times Square. Tipo, porra, é caro, eu só posso colocar no slide o que realmente importa. Então, o obrigado vai estar só na sua fala, você não vai ser mal educado, você vai continuar agradecendo as pessoas, mas termina agradecendo, mas sem slide de obrigado. Mas o que colocar, então, no lugar do obrigado? Eu fiz um vídeo, eu gravei um vídeo sobre isso, só sobre isso. Então, a gente vai deixar aqui pra você assistir quando acabar. Inclusive, esse vídeo está acabando agora, então depois já vai lá assistir. Antes de ir lá, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui qual mito que faltou. Faltou algum mito que você vê aí nas apresentações do corporativo? Coloque aqui nos comentários, quero saber. Quem sabe a gente faz uma parte 2 desse vídeo. E coloca aqui nos comentários, dos 7 mitos, quantos você ainda comete. Boa. Se você tiver coragem. Bota um número aí, cometo 4, cometo 5, coloca aí o número. Coloca. Quantos mitos você ainda comete. A gente quer ver. E até o próximo vídeo.